Está cansado de ser apenas mais um na fila? Deixe-me adivinhar, você trabalha arduamente, segue as regras e, mesmo assim, parece que o mundo está sempre um passo à frente. Mas e se eu te dissesse que superar os outros não é uma questão de sorte ou magia, e sim de estratégia? Sim, estratégia. Você ouviu bem. Hoje não vou te vender ilusões nem adoçar sua vida com frases motivacionais. Vou te mostrar 10 chaves que não apenas vão te fazer se destacar, mas também te transformar em alguém que domina o próprio destino. Não perca a última, porque ela vai te deixar sem palavras. E antes que você diga, lá vem mais um guru com conselhos genéricos, eu te aviso. Estas ideias são fundamentadas na filosofia estoica, aquela que transformou simples mortais em verdadeiros titãs da história. Está pronto para parar de sobreviver e começar a vencer? Então, continue assistindo. O seu futuro começa agora. Mas antes de começar, ouça esta história que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria contida neste material. Em um povoado remoto, cercado por colinas, vivia uma jovem chamada Amélia. Ela era conhecida por sua inteligência e capacidade de resolver problemas, embora alguns a subestimassem por não ter a força física de outros na comunidade. Um dia, sua habilidade foi posta à prova. Um grupo de comerciantes chegou ao povoado com a intenção de atravessar a única ponte que conectava a região ao resto do mundo. Porém, uma tempestade recente havia enfraquecido a ponte, que estava prestes a desabar. Os comerciantes, desesperados, ofereceram uma recompensa a quem conseguisse encontrar uma solução. Os mais fortes da vila tentaram reforçar a ponte com troncos e pedras, mas seus esforços falharam. Parecia que a situação era impossível de resolver. Foi então que Amélia decidiu intervir. Observando o problema à distância, percebeu que a estrutura da ponte não suportaria mais peso, mas que os materiais da floresta ao redor poderiam ser úteis. Com sua mente afiada, ela elaborou um plano. Convenceu os comerciantes a desmontarem suas carroças e dividirem a carga em pacotes menores. Em seguida, construiu um sistema improvisado de polias com cordas e galhos resistentes para transportar os pacotes um por um. Os comerciantes trabalharam a noite inteira, seguindo suas instruções. À medida que os pacotes cruzavam o rio, as pessoas perceberam que a astúcia de Amélia estava alcançando o que a força bruta não havia conseguido. No final, todas as mercadorias chegaram em segurança ao outro lado e a ponte permaneceu intacta. Quando os comerciantes perguntaram como ela tinha encontrado uma solução, Amélia sorriu e respondeu: "Na vida, nem sempre se trata de ser forte, mas de usar a mente para encontrar caminhos onde outros só veem barreiras." Às vezes, o verdadeiro poder se forma de maneira diferente. A moral dessa história é que a inteligência e a criatividade podem ser mais poderosas do que a força bruta. Diante de problemas, olhar além das soluções óbvias pode abrir novas possibilidades. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar este vídeo útil, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Comecemos com a primeira lição: o pensamento positivo. Você já parou para pensar no poder da sua mente? Não estou falando daquela voz interna que diz: "Eu avisei", quando algo dá errado. Estou falando de algo maior. Algo que realmente pode transformar sua vida, o pensamento positivo. Sei o que você pode estar pensando. Mais uma conversa sobre atitude positiva, que original. Mas e se eu te dissesse que você tem controle total sobre o que acontece na sua cabeça? Sim, você ouviu bem. A verdadeira força está em como você escolhe pensar. É como uma plantinha frágil. Se você não a cuida, ela cresce torta, cheia de ervas daninhas, e parece que não há solução. A boa notícia é que você pode treiná-la como um jardineiro mental. A chave está em como você lida com os pensamentos negativos.
Em vez de permitir que eles te controlem, você pode usá-los como trampolins para algo melhor. Não quero soar como um guru de autoajuda dizendo: pense positivo e tudo vai se resolver. Isso seria tão absurdo quanto dizer que você, vestindo uma fantasia de super-herói, vai sair voando. Mas há uma verdade nisso. Os estoicos, por exemplo, sempre ensinaram a importância de dominar a mente e não permitir que as circunstâncias afetem seu estado. Imagine que o pensamento negativo seja como uma nuvem cinza em um dia ensolarado. O que você faz? Fica apenas olhando para a nuvem, esperando que ela desapareça sozinha? Claro que não. Tomar o controle da sua mente significa aceitar a nuvem e dizer: tudo bem, hoje não é um dia perfeito, mas isso não significa que minha vida vai parar aqui. Entra o segredo da transformação. Toda vez que surgir um pensamento negativo, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Às vezes, apenas se fazer essa pergunta transforma uma situação difícil em uma oportunidade de crescimento pessoal. Por exemplo, se você falhar em algo, em vez de pensar: sou um desastre, experimente mudar para: este é apenas mais um degrau no meu caminho para o sucesso. No início, pode parecer bobagem, mas com prática, você vai perceber como sua mente começa a se ajustar, permitindo que você siga em frente. A verdade é que o poder do pensamento positivo não está em acreditar que tudo será fácil, mas em reconhecer que cada situação traz uma lição. O controle está em você. Se decidir mudar seus pensamentos, pode mudar sua vida. Em vez de ser arrastado pela corrente da negatividade, torne-se o capitão do seu próprio barco. A filosofia estoica não nos diz para ignorar as dificuldades, mas para aceitarmos o que não podemos mudar e focarmos no que podemos controlar: nossa atitude. Assim, da próxima vez que pensamentos negativos surgirem, lembre-se, você não é escravo deles. Você é o dono da sua mente. Todos os grandes nomes que marcaram a história também tiveram dias cinzentos. O que os tornou diferentes foi como decidiram enfrentá-los. Como bem disse Epicteto, o pensamento positivo não elimina as dificuldades, mas te dá a força para enfrentá-las. 2. O poder da disciplina. Já acordou pela manhã cheio de planos e no final do dia se perguntou o que fez com sua vida? Não se preocupe, você não está sozinho. Vivemos em um mundo cheio de distrações, desculpas e tentações, mas aqui vai uma grande revelação. Não existe fórmula mágica nem atalhos para o sucesso. A chave está em algo mais simples, embora menos glamouroso: a disciplina. Sim, essa palavra que soa rígida e até árdua. Disciplina, que muitas vezes é associada a rotinas de academia ou aquele amigo obcecado com sua dieta, é na verdade o verdadeiro motor que pode te levar aonde deseja estar. Sem ela, todos os sonhos e metas que você estabelece, como uma lista de resoluções de ano novo, continuam sendo apenas isso: sonhos. Pense em um atleta. Ele não se levanta um dia e, por mágica, corre uma maratona. Tampouco um músico senta ao piano e compõe sua grande obra 100 anos de prática. O sucesso dessas pessoas não está em algum talento divino, mas em algo muito mais simples: a repetição diária de pequenos hábitos. Isso é disciplina. Fazer o que você sabe que deve fazer, mesmo quando não tem vontade. E acredite, a vontade nem sempre estará presente. Há, porém, um truque que funciona. Comece pequeno, porque se você pensar em tudo o que precisa fazer para atingir seus objetivos, vai se assustar. Mas se começar com pequenos passos diários, como correr 10 minutos ou escrever 100 palavras, esses passos vão se acumulando. Um dia, você percebe que está muito mais perto da sua meta do que quando começou. Disciplina não é mágica nem oferece resultados instantâneos, mas se você for consistente todos os dias, os resultados inevitavelmente aparecerão.
Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Segundo a filosofia estoica, não importa quanto tempo leva ou quão difícil é o caminho. O que importa é continuar caminhando. A vida não recompensa a procrastinação, mas certamente premia a constância. O primeiro passo para incorporar disciplina é entender que hábitos não surgem por mágica. É preciso esforço, mesmo quando a preguiça parece um muro no seu caminho. O mais importante é começar com algo tão simples que você não consiga dizer não. Por exemplo, se seu objetivo é ler mais, não estabeleça a meta de ler um livro inteiro por dia. Comece com 5 páginas. É melhor algo pequeno que você consiga fazer todos os dias do que algo tão grande que cause ansiedade e te leve a desistir. A chave está na constância. Fazer algo todos os dias, sem falta, transformará aquilo que no início parecia difícil em um hábito natural. Não se trata de grandes esforços diários, mas de cumprir pequenas metas, dia após dia. Para continuar no caminho, você precisa de um propósito claro. Sem um porquê, é fácil que dúvidas e desculpas dominem. Tenha algo que te motive, que te lembre por que está fazendo esse esforço. Por fim, celebre suas conquistas, por menores que sejam. Cada passo adiante é uma vitória, mesmo que pareça insignificante. Ao comemorar esses momentos, você reforça o hábito e aumenta sua motivação. Disciplina não é apenas um hábito, é uma atitude. É a capacidade de seguir em frente, mesmo quando as coisas não saem como o esperado. Se você for constante e fizer da disciplina parte do seu dia a dia, as metas que hoje parecem inatingíveis serão apenas lembranças de sonhos que antes pareciam distantes. Portanto, da próxima vez que sentir vontade de desistir, lembre-se, a verdadeira diferença entre aqueles que alcançam o sucesso e aqueles que ficam para trás é a disciplina. Aposte nela. Transforme seus hábitos em um estilo de vida inabalável, porque caso você ainda tenha dúvidas, o sucesso não é questão de sorte, mas de esforço constante. Como bem disse Brian Tracy, não é a perfeição, mas o esforço contínuo que te leva à meta. 3. Converta seus fracassos em sucessos. Você já percebeu que o que todos tememos é fracassar? E mesmo que negue, provavelmente é isso que te faz dar passos para trás toda vez que enfrenta um novo desafio. Mas saiba que os fracassos não são o fim, e sim o começo de algo grande. Sim, eu sei, parece uma frase motivacional barata, mas deixe-me explicar um pouco antes que você saia correndo para buscar algo mais profundo na internet. A mentalidade de crescimento nos ensina que fracassos não são o fim da história, mas o trailer do que está por vir. Pense naqueles momentos em que tudo parece dar errado, quando seus esforços não trazem os resultados esperados. Você já se sentiu preso na frustração, pensando que nunca vai conseguir, ou até mesmo dizendo a si mesmo que talvez não seja bom o suficiente? É aí que entra a filosofia estoica, que nos lembra que a única coisa que realmente controlamos é nossa reação às circunstâncias. Não podemos evitar tropeços, mas podemos decidir como nos levantamos depois deles. Isso não significa ser aquele otimista irritante que vê tudo como um presente do universo. Trata-se de aprender a enxergar os fracassos pelo que eles realmente são. Oportunidades de melhoria, lições disfarçadas de momentos difíceis. E este é o segredo para superar os outros. Enquanto muitos desistem, você estará recolhendo os pedaços para construir algo ainda melhor. A vida não vai te entregar nada de bandeja. Mas vamos ser honestos, os grandes feitos da história aconteceram sem esforço. Claro que não. Já ouviu a frase, o que não te mata te fortalece? Ela é mais verdadeira do que parece. Toda vez que você cai, seu cérebro trabalha de uma forma que ele não faria se tudo estivesse indo bem. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Eles viam a adversidade como uma oportunidade de fortalecimento, porque sabiam que não existe crescimento sem desafios.
Se você está confortável, está apenas dormindo no sofá do conformismo, enquanto os outros estão correndo maratonas de aprendizado. O maior inimigo do crescimento não é o fracasso, mas a falta de vontade de se levantar. Então, como transformar fracassos em sucessos? Primeiro, mude sua perspectiva. Pare de ver os fracassos como algo pessoal. Encare-os como inevitáveis, uma parte natural do processo. Segundo, analise o que aconteceu. A maioria das pessoas ignora esse passo. Elas reclamam, lamentam e seguem em frente sem refletir sobre o que deu errado. Mas você não é como a maioria. Reserve um tempo para examinar o erro com atenção. Pergunte-se, o que eu poderia ter feito de forma diferente? Essa experiência começa a construir uma base sólida de aprendizado. Por último, aprenda a perseverar. Ter uma mentalidade de crescimento não é apenas entender que os fracassos são úteis, mas também estar disposto. Se você cair, levante-se. Se cair, levante-se de novo. Isso é questão de hábito. Pense em grandes feitos da humanidade. Eles não aconteceram por pura sorte. Cada erro aproximava essas pessoas da solução, como um escultor que a cada golpe no mármore chega mais perto de sua obra-prima. Os fracassos são apenas trampolins que te impulsionam mais alto. A chave está em como você os interpreta e no que faz com eles. Da próxima vez que enfrentar uma queda, lembre-se, você não está falhando, está aprendendo a voar. Como bem destacou Marco Aurélio em suas meditações, o fracasso é apenas o primeiro passo para a grandeza. Cada queda te aproxima ainda mais do sucesso. Acredite em você. Sabe qual é o primeiro passo para realmente se destacar na multidão e deixar de ser apenas mais um na fila? Não é sorte nem conhecer a pessoa certa. Tampouco esperar que o universo te envie um sinal na forma de uma estrela cadente. O primeiro passo é algo muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais difícil de alcançar. Acreditar em si mesmo. Sim, pode parecer uma resposta clichê, cheia de frases motivacionais, mas é a mais pura verdade. Se você não acreditar em si mesmo, quem acreditará? Não estou falando daquela confiança superficial que dura pouco e desaparece no primeiro obstáculo. Falo de uma confiança inabalável, sólida como uma rocha, aquela que te mantém de pé mesmo quando o vento sopra contra você. Não basta repetir no espelho, eu sou incrível, enquanto escova os dentes. Se fosse tão fácil, todos seríamos super-heróis. A verdade é que acreditar em si mesmo não é mágica nem um dom reservado a poucos escolhidos. É uma prática constante. Imagine que sua confiança é como um músculo. Se você não a exercita, ela enfraquece. E é exatamente isso que muitos fazem, esperando que a confiança surja como por encanto, ou pior, permitindo que dúvidas e medos a dominem. Uma das melhores maneiras de fortalecer essa confiança é começar com pequenas conquistas. Não precisa ser uma grande façanha, como ganhar um prêmio Nobel, mas se conseguir marcar uma entrevista, já é um passo. O segredo está em pequenos passos que provem para você mesmo que é capaz. Completar uma tarefa desafiadora, falar em público, enfrentar um medo. Cada vez que você realiza algo, não importa quão pequeno, sua confiança cresce um pouco mais. E se você falhar, não tem problema. Os estoicos sempre defenderam que a vida é feita de quedas e recomeços, e que o mais valioso é como você reage a essas situações. Não se trata de nunca cair, mas de ter a força para se levantar repetidamente. Rodeie-se de pessoas que te apoiem e desafiem. Não aquelas que só dizem o que você quer ouvir, mas as que te impulsionam a ser melhor e te incentivam a sair da sua zona de conforto. Um ambiente positivo é como um time que joga pelo mesmo objetivo, te ajudar a vencer. Pratique a autocompaixão. Pare de ser seu pior crítico, aquela voz interna que insiste em dizer que você não é suficiente. Em vez disso, aprenda a ser seu próprio amigo.
Fale consigo mesmo com a mesma gentileza que teria com alguém que você ama. Isso ajuda a superar inseguranças e dúvidas que todos enfrentamos. Em vez de se afundar em frustrações, veja seus fracassos como professores. Cada queda pode ser uma lição valiosa para seguir em frente com mais força. Reconheça suas conquistas, aprenda com seus fracassos e cerque-se de pessoas que realmente te apoiam. A filosofia estoica nos ensina a enfrentar as dificuldades, não a fugir delas. É exatamente esse enfrentamento que você precisa para crescer. Então, por que não começar hoje mesmo a acreditar em si mesmo? Afinal, se você não fizer isso, quem fará? Como diz um sábio provérbio estoico, a confiança não surge da espera, mas da ação, o poder da resiliência. Alguma vez você já se sentiu como se estivesse andando em círculos, preso em um ciclo interminável de cair, levantar e cair de novo? A vida tem essa curiosa habilidade de nos lançar obstáculos sem pedir permissão. E se você espera que tudo seja fácil, deixe-me dizer, está no caminho errado. Mas sabe de uma coisa? Isso não importa. O que realmente define as pessoas que se destacam é a capacidade de se levantar vez após vez, não importa quantas vezes a vida as derrube. É aqui que entra a resiliência, essa força interior que te permite seguir em frente quando tudo parece estar contra você. Porque sejamos honestos, quem não quer ser imparável? A resiliência não é um talento especial reservado para alguns sortudos. É algo que você pode cultivar e fortalecer, mesmo quando parece que o universo resolveu conspirar contra você. Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade que pareciam ter uma resposta para tudo, tinham uma coisa muito clara: a vida nem sempre será justa, mas sua reação a ela depende exclusivamente de você. Então, como se tornar imparável? Aqui vão algumas ideias. Primeiro, aceite que as quedas são inevitáveis. Ninguém passa pela vida sem levar uns tombos. Pense em uma planta crescendo no solo. Ela não se importa se a chuva cai em excesso ou se o vento a balança com força. Ela segue firme com suas raízes profundas. Você é essa planta. Em vez de se lamentar pelo que não saiu como esperava, respire fundo, levante-se e continue. Cada queda traz uma lição, mesmo que você não a perceba imediatamente. Insistir em se levantar e continuar lutando é o que faz toda a diferença. Depois, faça do fracasso seu aliado. Parece estranho, não é? Mas no fundo, o fracasso é apenas uma chance de começar de novo, mais experiente. Os grandes estoicos sabiam disso. Para eles, as dificuldades não eram maldições, mas oportunidades disfarçadas. Então, da próxima vez que algo não der certo, em vez de deixar isso te derrubar, pergunte a si mesmo: o que eu aprendi com isso? A forma como você enfrenta os contratempos é o que te define e não o que acontece com você. Se quiser superar os outros, entenda que o verdadeiro poder não está em nunca falhar, mas em sempre se levantar mais uma vez. Por último, mantenha a perspectiva. Dias difíceis são apenas isso, dias. A vida segue em frente e o tempo, como uma corrente incessante, não para por ninguém. Se você ficar preso no lamento ou na raiva, estará perdendo algo muito mais valioso: o presente. Os estoicos também entendiam que tudo o que está fora do nosso controle é exatamente isso: fora do nosso controle. Não desperdice sua energia tentando mudar o que não pode ser mudado. Concentre-se no que você pode fazer hoje para avançar. Quer saber como ser imparável? É simples. Aceite as quedas, aprenda com os fracassos e, acima de tudo, siga em frente. Resiliência não é uma habilidade especial, é um hábito e você pode cultivá-lo todos os dias. Cada vez que você cair, será apenas mais um passo na direção da sua próxima vitória. Grave bem o que vou te dizer, amigo. O segredo para ser imparável não é nunca cair, mas nunca ficar caído. A importância de saber ouvir:
Alguma vez você já se viu em uma conversa pensando que a outra pessoa não tem ideia do que você está dizendo? E pior ainda, percebeu que você também não sabe o que ela está falando? É como se estivessem falando línguas diferentes, mas com a mesma expressão de seriedade. Pois bem, isso é o que acontece quando realmente não ouvimos. Ouvir não é simplesmente escutar palavras. É compreender, conectar e, às vezes, transformar completamente nossa vida. E não, isso não é magia. É uma habilidade. Uma daquelas chaves que podem elevar sua vida a outro nível. Às vezes, pensamos que ouvir é algo passivo. Eu escuto o que mais querem. Mas, na verdade, ouvir de verdade exige esforço. Sabia que, quando você está ocupado pensando na melhor resposta, não está realmente prestando atenção? Essa é a armadilha. Estamos tão focados em parecer brilhantes, engraçados, ou em dar a resposta perfeita que perdemos o momento. O segredo é que ouvir de verdade é como ter uma conversa consigo mesmo. Lembra daqueles momentos em que algo que alguém disse te deixou pensando, como se de repente tudo fizesse mais sentido? Isso acontece quando você realmente se conecta com o que está sendo dito. É aqui que entra a filosofia estoica, que nos ensina que a verdadeira força não está no que acontece ao nosso redor, mas em como reagimos a isso. Saber ouvir permite que você seja o dono de suas reações. Imagine não apenas ouvir palavras, mas também silêncios, gestos, emoções por trás do que é dito. Isso te dá poder, porque em vez de reagir no caos dos seus pensamentos, você pode responder com calma, clareza e, o mais importante, empatia. Ouvir de verdade começa com um esforço consciente. Se você focar apenas nas palavras do outro e não na resposta que quer dar, verá que a conversa flui de forma mais natural. É como quando você ouve uma música sem distrações, realmente se conectando ao momento. Quando você se concentra na mensagem e não no que dirá em seguida, as respostas vêm naturalmente, porque você realmente entende o que está sendo dito. Para isso funcionar, é fundamental demonstrar um interesse genuíno pelo que a outra pessoa está dizendo. Fazer perguntas que realmente te intrigam e não apenas preencher o espaço, faz com que a outra pessoa sinta que você está ouvindo de forma profunda. Não é sobre impressionar, mas sobre fazer o outro se sentir compreendido, o que muda completamente o tom da conversa. No final, quando você está verdadeiramente presente, o que a outra pessoa compartilha tem mais valor, porque você deixou de pensar só em si mesmo. Ao se concentrar no aqui e agora, nesse momento único, você deixa de se preocupar com o que vai dizer depois. O momento se torna mais rico, porque não há interrupções internas sobre sua resposta. Não se trata do que você sabe ou do que quer contar, mas do que está disposto a receber. Saber ouvir não só te torna um melhor companheiro de conversa, mas também transforma a maneira como você vê as relações humanas e, o mais importante, como vê a si mesmo. Você vai se surpreender com o quanto pode aprender se apenas parar por um instante para ouvir de verdade. Ouvir não é apenas uma habilidade social, é uma ferramenta poderosa que os estoicos já haviam destacado. O que mais importa não é o que dizemos, mas como recebemos o que é dito. Como bem afirmou Sêneca, a verdadeira grandeza está em ouvir o que não é dito, não em falar o que todos já sabem. A magia do tempo. Alguma vez você já parou para pensar no que realmente é o tempo? Não estou falando daquela ideia abstrata de minutos escorrendo pelos dedos, mas do tempo real. Aquele que nunca para, nem mesmo quando estamos olhando o relógio com preocupação. O curioso sobre o tempo é que, embora todos tenhamos as mesmas 24 horas em um dia, nem todos sabemos aproveitá-las. Já se sentiu preso em uma montanha-russa de tarefas e compromissos, com a sensação de que nunca tem tempo para nada? Bem-vindo ao clube. Mas e se eu te dissesse que isso pode mudar?
que é possível organizar sua vida de modo que o tempo deixe de ser seu inimigo e passe a ser seu aliado? O segredo está em aprender a administrá-lo. Como os grandes e os estoicos, por exemplo, já entendiam isso muito bem. Eles sabiam que o tempo é um recurso finito, algo que, uma vez perdido, não volta. Se você não quer ficar preso na rotina, precisa de uma estratégia, algo que vá além do simples "amanhã eu faço", porque, sejamos honestos, sabemos que esse amanhã muitas vezes não chega. Como fazer isso? Comecemos pelo básico. Organize seu dia. Sim, eu sei, você não quer ouvir sobre listas, mas posso garantir que é uma das ferramentas mais poderosas. Sabia que grandes líderes, empresários e filósofos estoicos, como Sêneca, planejavam seus dias com precisão quase militar? A diferença é que eles não eram obcecados pela produtividade. Como eles sabiam que o verdadeiro sucesso está em fazer o que realmente importa, por que não aplicar isso à sua vida? Primeiro, liste suas prioridades. Eu sei que você tem 1000 coisas na cabeça, mas será que todas são igualmente urgentes? Reserve alguns minutos para refletir sobre o que realmente importa. Muitas vezes nos perdemos no que é urgente, esquecendo o que é importante. Mas não basta apenas anotar no papel e esquecer. Aqui está o segredo. Trabalhe em blocos. Organize seu tempo em blocos de tarefas gerenciáveis. Não tente colocar 15 coisas para fazer em 1 hora. Isso é receita para o desastre. Seja realista. Claro, não se trata apenas de eficiência. A magia do tempo também está em aprender a dizer não. Isso é algo que a filosofia estoica ensina com maestria. Se você não pode fazer tudo, não tente. Aprenda a recusar o que não agrega valor à sua vida. Quantas vezes você disse sim a algo apenas para se arrepender depois? Pare com isso. Priorize suas energias e seu tempo no que realmente faz você crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Depois de organizar seu tempo e aprender a dizer não, há algo ainda mais importante. Não se obceque pelo tempo. Às vezes, não seguirá o seu plano, e tudo bem. O que realmente importa é como você se adapta. Os estoicos também falavam sobre a importância de aceitar o que não podemos controlar. O tempo vai passar, imprevistos vão surgir, e a chave está em como você gerencia as interrupções. Não deixe que o caos te derrube. A magia do tempo não está em tentar controlar tudo, mas em organizar-se, priorizar o que importa e ser flexível. Lembre-se, o tempo é limitado e valioso. Se você souber administrá-lo bem, terá o poder de aproveitar cada momento, estar onde realmente quer estar e alcançar o que realmente importa. Como bem dizia, o tempo é o recurso que mais gastamos e menos aproveitamos. Faça cada momento valer a pena. Tome o controle do seu destino. Alguma vez você já se pegou esperando que o futuro te surpreendesse, como se fosse um filme de suspense onde tudo acontece por acaso e você fosse apenas mais um espectador? Se a resposta for sim, é hora de acordar. O futuro não é questão de sorte, magia ou coincidências. O futuro, meu amigo, é uma questão de decisões, e essas decisões são suas. Exatamente. Se você quer avançar, precisa assumir as rédeas da sua vida com determinação. Caso contrário, será uma marionete movida pela corrente, guiada por seus medos, as opiniões alheias ou a procrastinação, forças que não têm a menor ideia de onde te levar. A vida é como um carro. Se você não pega no volante, será apenas um passageiro à mercê de quem ou do que estiver no controle. Mas se tomar o volante, é você quem decide o rumo. Vai ficar esperando as coisas melhorarem sozinhas ou vai tomar as decisões necessárias para que isso aconteça? Não é magia, é prática, constância e, claro, um toque de coragem. Os estoicos, esses sábios de antigamente, já falavam disso há mais de 2000 anos. Para eles, não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas temos total poder sobre como reagimos às situações. Por que isso importa? Porque em cada momento da sua vida, você tem a opção de decidir como agir.
Não se trata de evitar problemas, mas de enfrentá-los com a determinação de quem sabe que o destino não é forjado pelo acaso, e sim pelas decisões que tomamos todos os dias. Se você não decide, deixa que outros decidam por você. Então, como tomar o controle? Há algumas chaves que podem te ajudar a superar os outros. Não se trata de truques mágicos ou fórmulas secretas. A primeira chave é clareza. O que você realmente quer? Para onde está indo? Se você não tem uma visão clara do que deseja, qualquer vento te levará para longe do destino que gostaria de alcançar. É como embarcar em um avião sem saber para onde está indo. Um tanto arriscado, não acha? A segunda chave é constância. Aqui está a verdadeira magia da autodeterminação. A maioria das pessoas dá um passo adiante e, quando algo se complica, recua. Mas quem tem autodeterminação segue em frente, mesmo quando o caminho fica difícil. Isso não é um superpoder, é um hábito. Um hábito de continuar avançando, mesmo que devagar. O progresso, como um rio, nem sempre é rápido, mas sempre segue seu curso. A terceira chave é resiliência. Quando algo não sai como esperado, você se lamenta ou se levanta, aprende com a experiência e continua. Se escolher a primeira opção, está deixando o destino fora do seu controle. Mas, se optar pela segunda, o destino começa a responder às suas decisões. Resiliência é um trabalho interno, no que exige esforço, mas é o único caminho para conquistar sua autodeterminação. Dominar sua autodeterminação é a única forma de assumir o controle da sua vida. Não se engane pensando que o futuro será um presente surpresa se você não fizer nada para construí-lo. O futuro está em suas mãos e a maneira como você o molda depende das decisões que toma hoje. Então, pegue o volante, faça suas decisões valerem a pena e lembre-se, no fim, só você pode determinar o seu destino. Como Gandhi dizia, não é o destino que te define, mas as decisões que você toma a cada passo. Ninguém conquista nada significativo sozinho. Você pode até gostar da ideia de ser um lobo solitário, mas a verdade é que até mesmo os lobos precisam de uma matilha. Se você quer se destacar, avançar ou simplesmente sobreviver neste mundo competitivo, é hora de começar a construir uma rede de pessoas que não apenas te apoiem, mas te impulsionem a alcançar seus objetivos. Isso, meu amigo, é o que os especialistas em sucesso chamam de networking. Imagine que você é um corredor numa corrida. Tem os tênis certos, a motivação e a vontade de vencer. Mas sem uma pista, sem outros corredores ou sem um público gritando, vai, você consegue? Quanto tempo acha que duraria? Provavelmente não muito, e é exatamente isso que acontece quando você tenta fazer tudo por conta própria. É como construir uma casa sem um plano. Você pode ter os tijolos, mas sem um bom time, a estrutura desmorona num piscar de olhos. Os estoicos tinham uma sabedoria valiosa. O sucesso não está no que alguém faz sozinho, mas no que pode alcançar com a ajuda de outros. Eles talvez não conhecessem o termo networking, mas, se conhecessem, certamente o adotariam com entusiasmo. O segredo está em se cercar de pessoas que não apenas te deem apoio quando necessário, mas que também compartilhem seus conhecimentos, sua experiência e, às vezes, até seu tempo. Então, como aproveitar a energia dos outros sem parecer que você está apenas usando as pessoas para seus próprios fins? A resposta é simples: reciprocidade. Não se trata de pedir ajuda e desaparecer. É sobre construir relações genuínas em que todos saiam ganhando. A magia do networking não está no que você pode tirar dos outros, mas no que vocês podem criar juntos. Por exemplo, imagine que você tenha uma ideia brilhante para um projeto. Se você se cerca de pessoas com habilidades diferentes, alguém que entende de design, outro de marketing, outro de finanças, sua ideia se torna mais forte, mais completa. Cada pessoa contribui com sua energia.
ampliando o potencial do que você quer realizar. E o melhor de tudo é que se algum dia você enfrentar um momento difícil, essa rede estará lá para te ajudar a se reerguer. No final das contas, todos precisamos de um pouco de energia extra. As grandes metas não são atingidas com esforços solitários. Elas dependem do apoio de uma rede que te fortaleça, desafie e empurre para frente. Não se trata apenas de buscar aliados, mas de criar conexões autênticas, baseadas na confiança e no respeito mútuo. A filosofia estoica te ensina a ser independente, mas também a ser inteligente ao aproveitar o poder dos outros. Então, da próxima vez que tiver a oportunidade de construir uma rede de contatos, não hesite em aproveitá-la. Seu futuro vai te agradecer. Como bem disse Carl Jung, o sucesso é a soma de esforços compartilhados, não a acumulação de conquistas solitárias. A serenidade sob pressão. A vida não vem com um manual de instruções, e todos sabemos que situações complicadas não são uma questão de se vão acontecer, mas de quando. A pressão está sempre à espreita, esperando para ver como você reage quando ela aparece. E não estou falando apenas daqueles momentos em que o café derrama antes de uma reunião importante, mas de situações em que uma decisão crucial pode mudar tudo. Sabe o que separa aqueles que apenas sobrevivem dos que realmente brilham em meio à tempestade? A serenidade. E não, isso não é magia nem um superpoder secreto. É algo muito mais acessível do que você imagina. Você já ouviu muitas vezes que a calma é a chave para tomar decisões sábias, mas será que realmente entende o que isso significa? Serenidade não é o mesmo que indiferença ou estar no modo tanto faz. Manter a calma em momentos de pressão é como um superpoder mental que te permite enxergar com clareza quando todos ao redor só veem caos. Sim, parece simples, mas não é. Os estoicos, esses sábios de séculos atrás, já sabiam que o controle sobre nós mesmos é a única coisa que realmente podemos dominar. Quando tudo ao nosso redor está desmoronando, eles seguiam uma regra clara. Não podemos controlar o que acontece externamente, mas podemos controlar como respondemos a isso. Já pensou em quantos problemas poderia evitar se, em vez de entrar em pânico, desse um passo atrás, respirasse fundo e pensasse antes de agir? Pode parecer o tipo de coisa que você ouviria de um guru no YouTube, mas há verdade nisso. E como manter a calma quando tudo parece estar desmoronando? Vou te dar algumas dicas práticas. Elas não vão te transformar em um monge, mas com certeza te ajudarão a superar os outros em momentos de pressão. Primeiro, respire. Parece tão simples que é até difícil de acreditar, mas quando as coisas ficam complicadas, seu corpo entra no modo lutar ou fugir. Isso faz sua mente ficar nublada e você se perde no caos. Faça uma pausa, respire profundamente e dê a si mesmo alguns segundos para pensar. Essa tempestade interna começa a se acalmar. Segundo, faça um plano. Não se deixe levar pela emoção do momento. Os grandes não reagem, eles agem. A diferença entre um bom líder e um medíocre está na capacidade de analisar a situação antes de tomar uma atitude. Faça uma lista rápida, mesmo que só na sua cabeça. Quais são as opções? Qual o pior cenário possível? Qual o melhor resultado? Ter clareza em meio à confusão é o que vai te destacar. Não é magia, é senso comum. Finalmente, aceite que não pode controlar isto. Talvez seja o conselho mais difícil. Às vezes, por mais que você tente, algumas coisas simplesmente saem do seu controle. Os estoicos diziam algo útil para esses momentos. O que está fora do seu controle não merece sua energia. Deixe ir o que não pode mudar e concentre-se no que pode. A pressão sempre fará parte do jogo. Mas se você for capaz de manter a calma, enxergar o panorama, sem ceder ao pânico e agir com inteligência, em vez de impulsividade,
estará muito mais perto de alcançar um nível de grandeza que poucos conseguem imaginar. A serenidade não é um luxo, é uma necessidade. Então, da próxima vez que o caos bater à sua porta, lembre-se, sua reação é a única coisa que você realmente pode controlar. E esse controle, meu amigo, é o que te levará longe. Como dizia Nelson Mandela, em momentos de crise, a clareza mental é o verdadeiro tesouro. E aqueles que a buscam sempre encontram o caminho. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este que são aplicáveis à nossa vida. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!